Aí, agora sim voltamos. Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Wendrick. Arnaldo, seja bem-vindo. Você é linda, olá. Silva Dal, amigo, olá. Tirando a blusa que tá calor. Olá, Arnaldo. Poderia me responder uma pergunta? Sim, Silvia, manda bala. Silva, né? Silva, perdão, tô te chamando de Silvia. Silva. Vamos esperar só uns 2 minutinhos, pessoal, para a galera conseguir chegar, para todo mundo que se inscreveu na live conseguir chegar, daí a gente já começa. Ah, lembrando de um. Voltei, voltei. Eu fui colocar meu telefone no modo avião, que eu estou recebendo umas chamadas de spam, para não interromper a gente no meio do caminho. Comprei um app na Apple, mas cancelei ele, porém continua instalado. Por quê? Então, Silva, apps no iPhone, você tem você tem como comprar o app e instalar no seu dispositivo, e daí ele é um aplicativo no seu dispositivo normal, e você tem como assinar dentro do app e você tem como ter uma assinatura dentro dele. Então, se você cancela essa assinatura, o aplicativo continua instalado porque são coisas separadas. Você, ao abrir o aplicativo, por exemplo, daí ele vai falar: sua assinatura não é mais válida, assinar de novo. Então, é como se você tivesse seu carro, mas não tivesse mais colocando gasolina nele. Então, o carro continua existindo, mas enquanto você não colocar gasolina, você não pode usar. Entendeu? O fato de você simplesmente parar de colocar gasolina não quer dizer que você não vai mais ter o carro. Entendeu? Rolou a explicação? Ah, tá. Se você comprou o Procreate, ele é seu para sempre. Você paga uma vez só e para sempre ele vai ser seu. Você pode ter atualizações e tudo mais, ele vai ser sempre seu. Edson Rodrigues, seja bem-vindo. Você não é o meu tio, não, né? Seja bem-vindo. Coincidência, eu tenho um tio que chama Edson Rodrigues. Pessoa incrível, inclusive. Vamos lá, gente. Vamos começar? Primeiro, obrigado por participarem. Sejam muito bem-vindos. É, A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre os pincéis do Procreate e criar pelo menos um. A minha ideia é criar um, um pincel que é um pincel de estampa, que é um pincel de carimbo, e se a gente tiver tempo, ou a gente só vai continuando, eu quero também tentar criar um pincel que trabalha textura. Então, a gente vai usar as imagens como textura do pincel. Então, é isso aí. Para começar, olha só, eu fiz meu dever de casa, gente. Eu preparei um desenhinho para poder conversar com vocês. Só deixa eu tomar um golinho d'água para começar, que a boca ficou seca. Para a gente poder falar dos pincéis, antes da gente começar a fazer os pincéis na real, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura deles, para que fique claro para vocês o que a gente realmente está fazendo, tá? Então, a estrutura dos pincéis do Procreate funciona da seguinte forma. A gente tem uma camada que, imagina que é a camada de cor, de fato. Então, é a cor sendo projetada em algum lugar. E depois nós temos outras duas camadas, que são camadas que vão filtrar essa cor. Então, nós temos uma camada que é o granulado, e nós temos a camada que é a forma. A forma, ela funciona como um recorte, como uma máscara para aquela cor. Então, tudo que tiver. É isso. Ela funciona como uma máscara para aquela cor.
E o granulado, ela funciona como a superfície da sua cor. Então, se você tiver qualquer textura no granulado, ele vai filtrar a cor de baixo e depois a forma faz o recorte também dessa cor de baixo. Existem algumas diferenças entre as duas que impactam no pincel, porque as duas, no fim, se a gente pensar, elas funcionam da mesma forma, né? Elas são máscaras para aquela cor. O granulado, ela é uma estrutura que tem um tamanho fixo que é trabalhado dentro das propriedades do pincel. Então você vai falar, ela tem uma escala de 20%, 30%. E essa escala vai se manter sempre. A forma, ela é o desenho que se repete a cada traçado que você dá. Então você pode ter o espaçamento dessas formas e quanto mais próximo esse espaçamento, mais suave vai ficar a sua linha e você pode espaçar e daí ela vai ficar no formato de carimbo. Então a diferença básica entre as duas, óbvio que tem muito mais do que isso, mas a diferença básica entre as duas é que a forma se repete continuamente e o granulado só se repete caso a escala dela seja menor que a área de trabalho que você tem. Bom, essa é uma estrutura básica de como funciona. Além disso, nós temos a máscara. O que significa? Elaborando um pouquinho mais o funcionamento dos pincéis. Como eu comentei, né? Imagina que aqui embaixo você tem uma camada que é a cor, depois você tem a camada que é o granulado, e daí você tem a máscara que é a forma. Então, imagina que a gente tem uma cor azul e a gente não tem absolutamente nada na camada de granulado, ela está passando direto. Então, a sua máscara vai deixar passar nela tudo que está pintado de branco nessa máscara, vai passar e vai imprimir então essa forma de cruz, por exemplo. E daí tudo que está preto vai ser filtrado, ela não vai deixar nada passar. Então, eu fiz um exemplo aqui, se a gente ligar o inverso aqui do lado, por exemplo, se a minha camada da forma tiver a parte branca para o lado de fora e a parte preta for o desenho da cruz, o seu pincel, então, vai imprimir a cor azul na onde você tem, opa, na onde você tem a parte branca, que é a mesma coisa aqui. A cruz aqui está em branco, então ele vai pintar o branco. E aqui a cruz está em preto, então ele não vai pintar a cruz. Beleza? Então, se isso tiver entendido, a gente pode começar a trabalhar o nosso novo pincel. Eu vou dar um minutinho caso alguém queira fazer alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou olhar os comentários. Eu tinha comprado ele, mas só no meu iPad. Ah, tá, Silva. Então, como você cancelou a compra do iPad, você vai continuar com ele, do Procreate, você vai continuar com ele até deletar. Um dia que você deletar, daí você não consegue mais instalar. A não ser que você compre de novo, claro. Seu material é muito bom, faço arte em óleo, mas brinco no Procreate. Pô, Edson, que massa, cara. E muito obrigado. Boa, sequência então. Então agora sim, vamos criar os nossos pincéis. Para começar, vamos criar um arquivo de 2048 por 2048. Eu já tenho um preset de pincel aqui para mim, mas se você não tiver, basta você vir aqui nesse maisinho, primeiro, né? Toca aqui no canto superior direito, toca no mais. Aí você pode criar um novo preset, que é nesse outro maisinho aqui. Aí você pode dar o nome, no caso você pode chamar de pincel. E daí a largura e altura dos pincéis do Procreate, atualmente o máximo dele está em 2048 e o mínimo está em 256. Então eu sempre crio em 2048, eu coloco 300 dpi, porque isso nos dá dpi é pontos por inch, né, dots per inch, que facilita para a gente a não ter aquele craquelado na hora que você faz os seus traçados.
Então, beleza. Então daí é só você tocar em criar. Eu não vou tocar aqui porque eu já tenho um preset de pincel. Então, depois que você criou, é só você criar o seu arquivo. No seu caso, se você criou direto, ele não vai trazer com a cor preta. Isso foi uma configuração que eu fiz. Ele vai trazer com a cor branca para você. Chico está perguntando se ele quiser fazer só a linha de fora como eu faço. Chico, se você estiver falando de fazer stroke, né, a linha do pincel, você tem duas formas de fazer. Você pode criar um pincel que só é a linha, ou então você vai ter que fazer alguns hacks. Tem alguns vídeos no meu perfil te mostrando como fazer esse traçado por fora do pincel, mas por padrão ele não tem um efeito de stroke como no Photoshop. Mas a gente pode fazer uma outra live que eu ensino vocês a criar um pincel que é só o stroke, e daí vocês podem brincar com isso, beleza? Legal, gente. Todo mundo com a sua área de trabalho criada? Beleza, então vamos lá. O primeiro pincel que eu quero fazer, não sabe por onde começar, peixe? Cara, vamos lá. Como o pessoal está entrando, vou começar de novo rapidinho. Na sua galeria, toca aqui no mais, e daí cria aqui um arquivo de 2048 por 2048. Daí você vai cair nesse na sua área de trabalho. Boa. Então, gente, eu vou trocar a cor para preto. E o primeiro pincel que eu vou fazer um pincel de folha. Vai ser um carimbozinho de folha e com ele a gente consegue olhar para várias das configurações de pincel e daí vocês vão ter uma visão geral bem grande sobre forma e depois no próximo pincel a gente fala mais sobre granulado. Então, primeira coisa, eu vou pegar um pincel aqui em tinta, eu vou pegar esse syrup e daí eu vou desenhar uma folhinha aqui. E não coube. Beleza, então esse daqui vai ser o desenho do meu pincel. Bacana. Agora eu venho aqui em ações e copio a minha tela. Isso é para pegar a forma do pincel. Então, você pode fazer isso por aqui, copiar tela, ou você também pode copiar direto a camada. Independente do que você fizer, para o pincel, ele sempre vai pegar toda a configuração do seu arquivo. Então, por mais que a sua camada só esteja do tamanho do seu pincel, na hora que você for levar essa forma para dentro, só esteja com a forma da folha, perdão, na hora que você for levar para dentro do pincel, ele vai levar em consideração a posição, opacidade e tudo mais. Então vamos lá. Agora, de fato, para criar o nosso pincel. Toca aqui na sua ferramenta de desenho para abrir a biblioteca de pincéis. E daí, para organizar a nossa vida, vamos puxar essa barra lateral para baixo para ele liberar esse mais para a gente criar o nosso próprio grupo. Toca nele, ele vai trazer um grupo. Eu vou chamar ele de Live. Bacana. Agora nós temos o nosso grupo criado sem pincel nenhum dentro ainda, porque a gente vai criar o nosso primeiro pincel, certo? Então, toca aqui no mais, ele vai trazer o seu pincel para você. Em forma, toca em forma, né? E daí aqui em origem da forma, quando você toca na bolinha, você vai poder mudar a forma do seu pincel. Então, vamos tocar nela. E aqui hoje a forma é esse círculo. Até, vamos olhar um pouquinho melhor para isso. Essa forma, o que significa essa forma ser um círculo? Se você vier em caminho do traçado e aumentar o espaçamento,
você vai ver que aqui, ó, ele já espaçou e o seu traço, que era um traço super lisinho, virou um traço com um monte de círculos. Opa, obrigado, rolou um coraçãozinho na tela. Não sei o que isso quer dizer, mas valeu, fofinho. É, Daí nós temos vários círculos que, na verdade, é a repetição dessa forma aqui. Então, quando a gente vier importar e colar, na verdade ele não colou nada, porque, deixa eu ver, copiar tela, agora deixa eu voltar lá. Forma, importar, colar. Ah tá, ele só estava. Quando eu venho em colar, aí ele cola a minha folha, e se nós voltarmos aqui para o caminho do traçado e espaçarmos de novo, a gente vai ver que agora aquela bolinha que nós tínhamos antes são folhas, são o nosso desenho que a gente colou aqui, certo? Então, o caminho do traçado e o seu pincel nada mais nada mais são do que a repetição da sua forma. O que está acontecendo aqui agora, quando a gente faz o nosso traçado? Ele está repetindo um monte de quadrado com a folha preta dentro, certo? Isso porque, lembra do que a gente olhou aqui fora antes? Isso porque o lado de fora do meu desenho, da minha folha, tá branco e o lado de dentro, que é o desenho da folha em si, tá preto. Então a cor tá passando só pelo lado de fora, que é um quadrado. Então quando a gente voltar para o nosso pincel, se, por exemplo, aqui no bloco de desenho eu mudar a cor para vermelho e fizer o traçado, você vai ver que não é que ele simplesmente está passando errado. É que não, ele está aplicando a cor aonde a nossa forma tem a cor branca. A máscara da nossa forma é branco. Então, para que a nossa folha fique colorida e o fundo transparente, a gente precisa que o fundo seja preto e a folha seja branco. E daí, aqui no estúdio de pincéis, basta você com 2 dedos tocar na tela. Ele vai inverter as cores. Então, dando OK de novo, agora as nossas folhas imediatamente resetaram e a folha fica vermelho e não tem mais fundo. Então, a gente pode de novo desenhar e a nossa folhinha está por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui, pessoal. Chico, seja bem-vindo. Rogério, e aí, meu caro? Como é que eu traço? Como é que o traço fica com diferentes tamanhos? Isso eu também vou mostrar em outra live, Chico, mas eu também tenho vídeo sobre isso no meu perfil, dá uma olhadinha por lá, mas depende de pressão e tudo mais, então isso vai diretamente relacionado com você ter ou não uma caneta, ou se o seu pincel reage ou não à velocidade do traçado. Então, se você estiver usando só o dedo, você pode configurar o seu pincel para mudar de tamanho de acordo com a velocidade. O Olavio já tinha respondido. Obrigado, Olavio. Nodari, valeu demais, valeu demais. É isso aí. Então, só vou tomar um golinho d'água e a gente já continua. Beleza, gente. Então, nós temos o nosso traçado do pincel, a nossa forma aplicada, e atualmente nós temos um traçado, né? Então, o nosso pincel ele não é um carimbo ainda. Então, a gente tinha um espaçamento colocado, aplicado, mas ele ainda não era só um carimbo. Se você tocar, ele até vai ser um carimbo, mas se você arrastar um pouquinho, ele já vai trazer mais formas. Quando a gente aumenta mais o espaçamento, aí ele sim, aí de fato ele vira um carimbo, porque demora mais para aparecer a folha, então demora um pouquinho mais para você errar na hora que você estiver desenhando. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre
sobre o carimbo em si, então eu vou deixar mais formas aparecendo, porque fica mais fácil da gente entender o que está rolando. Então eu vou limpar aqui o meu bloco de desenho, vou desenhar de novo, e vou falar sobre as configurações aqui de caminho do traçado. Primeiro, o espaçamento já ficou claro, né? A gente já usou algumas vezes aqui, então a gente pode espaçar ou aproximar a repetição da sua forma. Legal. Tremulação é quando você começa a colocar uma aleatoriedade nesse caminho do traçado. E para que isso funciona para a gente, já que a gente está fazendo um carimbo? Quando você começa a aumentar a tremulação, repara que as formas começam a sair do seu traçado. Então, quando você faz isso, você pode ter um carimbo um pouco mais aleatório. Então, você pode trazer um carimbo com uma forma mais ruidosa, por exemplo, com 2 ou 3 folhas já direto no seu carimbo, e quando você aumenta essa tremulação e for carimbar, ele cada hora, deixa eu limpar aqui para ficar mais claro para a gente, ele cada hora carimba em um lugar. Por mais que a sua caneta não se mexa, ó, aqui de novo, ele cada hora vai carimbar em um lugar. Então, se você usar a tremulação, você pode fazer um pincel um pouco mais dinâmico, que cada hora que você tocar ali, ele vai mexer a sua forma. Então, você pode usar esse tipo de pincel para fazer efeitos para água, areia, texturas em geral que você queira aplicar num desenho e que você precisa de uma certa aleatoriedade. Então, beleza? Nesse caso, a gente não vai mexer com tremulação porque esse pincel é para ser um pincel um pouquinho mais... Ou talvez a gente mexa, mas ele é para ser mais tranquilo. Queda, a gente não precisa falar sobre ela aqui agora, a gente não vai usar, mas queda, na verdade, é a configuração de caminho do traçado na qual o Procreate simula a quantidade de tinta que você tem no seu pincel. Então, se você aumentar a queda, é quando o Procreate vai simular que a sua tinta acabou do pincel. Então aqui, ó, se você reparar, ele já não está mais mostrando folhas nessa área aqui, certo? Só que se eu diminuir a queda, ele mostra, porque porque ele parou de simular, né? Então, quanto mais você aumenta, mais ele vai simular que você está gastando mais tinta mais rápido. Então, a tinta acaba do seu pincel rápido. Quando você tira a queda, ele considera que você não está gastando tanta tinta assim. Então, no caso, você tira toda a queda quando você quiser que o seu pincel tenha tinta infinita, que é o que a gente quer normalmente quando a gente está usando os nossos pincéis no Procreate, a não ser que você esteja tentando simular um comportamento real de alguma coisa, né? Então, pincéis de aquarela, pincéis de pintura mesmo, aí queda normalmente é algo que é utilizado porque tenta simular o real, tá? Legal. Então agora nós já temos nós já entendemos o espaçamento e a tremulação. Vamos falar um pouquinho lá em forma. Voltando aqui para a forma. Aqui em forma nós temos algumas configurações legais para deixar o nosso pincel cada vez mais legal. Primeiro, dispersão. Dispersão é uma das mais legais para a gente. Tá vendo que quando eu aumento e diminuo, as formas estão girando? Da mesma forma que tremulação traz uma aleatoriedade para a posição no traçado, a dispersão traz uma aleatoriedade para a rotação da sua forma. Aqui embaixo nós temos rotação, mas essa é uma rotação fixa, que vai seguir o seu traçado de acordo com as configurações aqui embaixo. Então já vou até falar dela, na real. Aqui, ó, eu aumentei para o máximo de seguir o traçado, então quando a gente vai desenhando, ela sempre vai rotacionar de acordo com a direção do meu traçado.
E se eu ligar o azimuth, ele sempre posiciona a sua folha em uma direção só. Então ele meio que ignora a sua rotação, mas se você, tá vendo, mexer aqui, ele simplesmente ignora a sua rotação. Se você desliga o azimuth, aí você pode falar que ela está sempre sem rotação, ou vai seguir o seu traçado, ou vai ficar ao contrário do seu traçado. Então, eu gosto, nesse caso da folhinha, por exemplo, eu acho legal a gente colocar uma dispersão, porque, né, ele sempre vai trazer uma aleatoriedade bacana. Só que tem uma função, principalmente para carimbo, que serve exatamente para isso, que é esse tagzinho aqui, esse switchzinho aqui, que é o aleatório. Ele, para cada vez que você desenhar, ele vai definir uma direção para aquela forma. Então, dessa vez, ele está apontando para cima. Da próxima vez, ele está apontando para baixo. Mais uma vez, ele está apontando para baixo. Outra vez, para baixo de novo. E para o lado, para a direita, para a esquerda, né, no caso. Deixa eu apagar aqui de novo. De novo, para baixo, para a esquerda, meio para 45 graus para cima e 45 graus para o outro lado. Então, o aleatório, ele define uma forma única, né? Uma direção única que ele vai usar para aquele traçado até você tirar o seu pincel do canvas. Deixa eu responder algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Depende da pressão, tá? Isso aqui eu já respondi, beleza, perfeito, é isso que eu queria saber, pessoal. Tamanhos diferentes, pode mexer na opção Apple Pencil, pressão e tamanho. Perfeito, Hasna, obrigado e seja bem-vindo e obrigado pelo esclarecimento. E as propriedades, mexer no tamanho máximo e mínimo. Legal. Essa segunda resposta da Hasna a gente vai falar também. Qual é esse app? Então, Denas, esse app é o Procreate. Se eu uso o Infinity Painter, não, nunca usei. Ana Beatriz, obrigado por esclarecer que é o Procreate. Valeu demais. Boa, gente. Então, fazendo uma recapitulação e para todo mundo que está chegando agora, gente, essa live aqui é uma live na qual a gente está criando a ideia é criar dois pincéis, se der tempo, mas esse primeiro pincel, o que eu estou fazendo é passando pelas configurações básicas do Procreate de pincéis para que a gente consiga criar juntos um pincel de carimbo, tá? Então, eu comecei criando a forma do nosso pincel de folha e agora eu estou mostrando como é que se comporta de acordo com as configurações que a gente usa. Golinho d'água e a gente já continua. Grande parte disso, tudo que eu estou contando para vocês aqui, tem vídeos no meu perfil, pessoal. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, fiquem à vontade, tá? Tem bastante coisa acontecendo por lá. Legal. Então, nós temos uma aleatoriedade no nosso pincel, o que é legal, mas eu também quero dispersão por ele ser um pincel de folha. Então, eu vou colocar a nossa dispersão no máximo, porque eu quero que a cada vez que eu toque, na tela, ele pinte para uma direção. Beleza, então nós temos a configuração perfeita para o que a gente precisa desse pincel. Agora, se vocês repararem, tá vendo que tem umas folhinhas aqui que estão mais claras do que outras? Para isso, a gente pode vir aqui no Apple Pencil e trabalhar com algumas configurações que nós temos aqui. Eu vim direto no Apple Pencil porque ele é o lugar que mais de fato vai afetar o seu pincel. Porque renderização lida com cor e lida com fluxo de combinação das cores. Mistura, dinâmica de cor, tudo isso vai impactar na cor. Mas eu quero vir em Apple Pencil porque é o lugar que mais afeta de fato. Tá?
Opacidade, estando no máximo, a gente consegue ter uma variação que vai de acordo com a pressão. Então, aqui em cima, título, a gente está no grupo de pressão. Então, se eu pressionar bem pouquinho, eu quase não vejo a folha. Quando eu vou apertando mais, a folha começa a aparecer, certo? Apertando bastante, bastante, pouquinho, 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 pouquinho. Então, aqui nós temos enquanto eu estava apertando bastante e enquanto eu estava apertando pouquinho. Se eu diminuir o efeito de opacidade do pincel quando está relacionado à pressão, repara que ele já não tem mais nenhum tipo de opacidade. Então, passando levinho ou forte, não interessa. Ele mantém sempre opaco. Então, é isso que a gente quer por ser o nosso pincel de carimbo, certo? Bacana. Legal. Então, vamos primeiro fazer um teste com o nosso pincel. Ele já está aqui no nosso grupinho live. O nosso pincel ainda sem título e ele mostra para a gente um preview aqui, uma pré-visualização de como está esse nosso pincel. Deixa eu esconder a nossa folha. Vou escolher uma cor que gere bastante contraste para vocês, talvez um vermelho. E vamos colocar ele no tamanho máximo e fazer o nosso pincel aqui. Legal? Um toque. Já está funcionando, bacana. Já é mais ou menos o que a gente quer. Inclusive, para você está parecendo praticamente preto, né? Deixa eu mudar a cor de fundo para um cinza. Talvez ajude. Boa, melhor, melhor. Agora vocês estão vendo vermelho. Show. Legal, gente. Então já é praticamente isso que a gente quer, só que eu gostaria que essa folha, que a gente tivesse a possibilidade de ter uma folha um pouquinho maior e vamos ver como é que está o menor tamanho dessa folha. O menor tamanho está tão pequeno que a gente nem enxerga. Ó, se eu der um zoom aqui, tá vendo? Ela é só um craqueladinho. Então agora a gente vai mexer nas propriedades desse pincel para começar a deixar ele do jeitinho que a gente quer, tá bom? Nós já temos o funcionamento dele acontecendo, agora a gente quer melhorar a forma com que ele trazer as limitações dele. Tamanho máximo e mínimo, opacidade máxima e mínima, coisas desse tipo. Primeiro, eu vou vir em sobre esse pincel e vou dar um nome para ele, porque chamar pincel sem título não é legal. Então, esse nosso pincel, primeiro pincel da live, alguém quer dar um nome para ele aí? Elaine, não tenho canal no YouTube. Na verdade, eu estou subindo shorts por lá, mas eu tenho focado mais no TikTok, porque ele dá 10 minutos de vídeo e tudo mais. É um tempo que para mim funciona, mas eu ainda não estou preparado para fazer long form vídeo, não. Tipo, vídeos de longo formato. Tá bom. Opa. Tá bom. Então, o coisado, nome será Folha. Folha KKKKK. É isso, né? Beleza. Valeu. Então, a gente vamos dar o um nome para nossa folha, vamos falar quem é que fez. Então, foi o Caio. Você pode fazer isso para manter o seu pincel, né, a assinatura do seu pincel e tudo mais, mas o que eu queria imediatamente era dar um nome para ele. Então, se a gente voltar aqui fora, agora a gente tem o nosso folha kkkk e é isso aí. Entrando nele de novo, agora sim vamos em propriedade. Propriedade, nós temos dois grupos, pessoal, de configurações. O primeiro grupo trabalha com a visualização na nossa biblioteca de pincéis e também a forma como ele vai se comportar com o nosso esfuminho, que é a ferramenta de borrar do Procreate, que é essa ferramentazinha aqui, que é utilizada para mesclar cor. Então, é aqui em propriedades que você determina qual é a força máxima que esse pincel vai poder utilizar nessa ferramenta. Que agora a gente não precisa olhar para isso porque não faz diferença para a gente. Visualização, usar como visualização de carimbo, afeta diretamente a forma como a gente enxerga ele na pré-visualização.
Então, hoje, quando a gente olha, ele está aqui, ó. Ele tem uma folhinha seguida da outra, certo? Então, isso aqui é para quando a gente traça o nosso pincel. Se a gente quiser enxergar ele como carimbo, você liga isso daqui, liga essa primeira opção, usar visualização de carimbo, e quando você voltar para cá, ele tem só uma folhinha ali. Então, ele mostra para você uma única forma do seu pincel. Então, é para isso que serve essa função. Nesse caso, esse pincel, como a gente trouxe uma aleatoriedade para ele e tudo mais, seria interessante a gente deixar sem, né? Porque ficou bem bacana aqui. Mas, como o intuito é ser um carimbo, vamos deixar ligado porque tem mais coisa para contar. Orientar pela tela. Eu vou pular agora porque eu já volto para ela porque esse é bem legal também. Tamanho da pré-visualização afeta o que ele está falando. Esse carinha aqui é o tamanho que a gente vai enxergar. Então, só para a gente lembrar, olha o tamaninho dele aqui. Entrei. Isso é 70, não, cadê? 30%. Então, vamos aumentar ele para 60%. E agora, quando a gente voltar, ele já aumentou. Talvez um pouquinho mais, 70%. Aí, legal. Agora nós temos um tamanho bacana para nossa biblioteca de pincéis, a visualização dele. Pessoal, a gente está trabalhando aqui com o Procreate, tá? Esse é o aplicativo. Cristiano Souza, maravilha, acompanhando aqui. Que massa, seja bem-vindo. Obrigado demais pela companhia. Legal, gente. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o orientar pela tela. Antes de passar para tamanho máximo e mínimo, que o nome já é meio, né, claro o que ele faz, vamos falar um pouquinho sobre orientar pela tela, porque essa é uma configuração muito legal. Primeiro, vamos limpar a nossa camada. E agora sim, tamanho máximo aqui, eu vou fazer um carimbo. Se eu rotacionar a minha tela, eu vou rotacionar uma vez para a direita, 45 graus. Se eu tocar de novo na tela, tá vendo que... Ah, não, mas deixa para explicar isso melhor para vocês, eu vou tirar a dispersão, porque senão não vai ficar tão claro para vocês. Tá, eu tirei a dispersão, então agora todo toque ele sempre aponta para o mesmo lado. Então, voltando aqui, deixa eu limpar a tela. Opa. Então, deixa eu voltar o meu arquivo para o formato normal. Então, toquei uma vez. Pum, ele colocou uma forma apontando para a direita. Se eu tocar de novo, uma forma apontando para a direita. De novo e de novo, certo? Se eu rotacionar o meu arquivo, o meu canvas, e tocar mais uma vez, eu vou até mudar de cor. Lembrando, aqui é a nossa base. Deixa eu até anotar isso para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui é a base, aqui é o topo, aqui é a direita e aqui é a esquerda do nosso arquivo, tá? Só estou deixando ele mais fácil para vocês enxergarem, que o verde não ajudou muito. Topo. Legal. Então, topo, base, direita e esquerda. Legal. Agora, de novo, vamos voltar então para o nosso pincel, folha kkkk. Um toque na tela, pintou apontando para a direita. Se eu girar o nosso arquivo, agora a nossa base está aqui, o nosso topo está aqui na direita. Se eu tocar, ele de novo, apontando para a direita da tela, certo? Girei de novo,
O nosso topo agora está aqui na base. Toquei, ele apontou de novo para a direita da nossa tela. Quando eu entro no nosso pincel, aqui em propriedades, e eu desativo orientar pela tela, quando eu tocar, ele vai apontar para a direita, girei o arquivo, toquei, ele apontou para baixo, girei o arquivo, ele apontou para a esquerda, girei o arquivo, ele apontou para cima. Por quê? Porque aqui ele sempre vai apontar levando em consideração a forma dele e a rotação do arquivo e não da tela. Então, quando a gente fala orientado pela tela, é orientado pelo que nós estamos enxergando no nosso arquivo. Então, quando a gente deixa ativado, ele sempre vai apontar para o lado que eu estou enxergando, que essa ponta está para a direita e a bundinha dele está apontando para a esquerda. Independente se eu girar ou não meu arquivo, ele sempre vai levar em consideração que a minha tela está dessa forma. Então, se eu não mexer o arquivo, mas mexer a tela, eu só não vou fazer isso agora porque vai atrapalhar aqui na live, mas ele sempre vai girar de acordo com a tela. Então, ficou claro isso? Só mais uma vez para a gente... Deixa eu limpar aqui. Limpar. Só mais uma vez, então. Toquei. Girei a tela. Toquei. Isso porque está ativado pela tela. Então, eu estou enxergando que a direita é para onde a pontinha deveria apontar. Se eu desligar o orientado pela tela, se eu tocar, ele vai ficar de ponta cabeça, porque é como ele está enxergando a forma dele lá. Girei, ele mantém para o mesmo lado, girei, ele mantém para o mesmo lado. Então é isso aí. Orientar pela tela é como nós estamos enxergando o pincel. Show! Agora sim, nós temos o tamanho máximo, tamanho mínimo. Esses dois carinhas aqui, eles afetam a nossa... deixa eu voltar aqui. Pum. Ele afeta a nossa barra de suporte. Eu não sei muito bem a nomenclatura do barra de tarefas, toolbar em inglês. Nas configurações eles chamam de toolbar, não tem a tradução nas configurações. Então aqui na nossa toolbarzinha, nós temos aqui em cima, ó, nós temos o tamanho e aqui embaixo nós temos a opacidade. Então, quando a gente traz para 100%, esse 100% aqui, ele vai levar em consideração o 100% que você está permitindo aqui em propriedades. Então, se aqui em propriedades nós diminuímos o nosso tamanho máximo para 1%, tá vendo que aqui ele ficou só um pontinho, não sei nem se aparece para vocês. O nosso tamanho máximo aqui, ó, o nosso 100%, é só um pontinho. Tá vendo? Porque aqui fora ele está falando, beleza, eu estou no tamanho máximo permitido para esse pincel. Então, quando eu entro aqui em folha, se eu aumentar esse tamanho máximo para o máximo, que é 1500 e alguma coisa por cento, agora sim, esse 100% aqui vai ser esse 100% dos 1000 e poucos lá dentro que eu deixei. Então, pum, toquei, agora nós temos uma folha gigante na nossa tela. Então, agora sim, se eu diminuir para 10%, 10% ainda é maior do que a folha que nós tínhamos na nossa versão anterior. Agora vamos ver esse tamanho mínimo aqui que a gente quer, porque tamanho mínimo não adianta nada eu ter um pincel tão pequeno que ele nem aparece no nosso canvas. Então, vamos aqui entrar no nosso tamanho mínimo e ajustar para pelo menos
5%, talvez. Vamos ver. Tamanho mínimo, 5%. Não, ainda é muito pequenininho. Vamos colocar 20%. Ó, quando o slider ficar chatinho para vocês, toca no número, você consegue colocar manualmente no tecladozinho. Ok? Agora o nosso tamanho mínimo, 20%. 20% é um tamanho ok, é um tamanho que faz sentido para a gente. Deixa eu limpar aqui. E agora sim, eu deixei propriedades para o fim, gente, porque eu queria mostrar uma coisa. Deixa eu ir lá só para o nosso... Tá vendo que a nossa pré-visualização que estava mó bonitinha, agora não tá tão bonitinha mais? Ô, Kelly, obrigado pelo coraçãozinho. Valeu demais. Tá vendo que a nossa pré-visualização não tá mais tão legal assim? Isso é porque a pré-visualização, ela trabalha com percentual com base no seu tamanho máximo. Então, quando você for fazer o seu pincel, trabalha primeiro o tamanho máximo e mínimo e depois vem para a pré-visualização, só para evitar que você tenha que ficar refazendo. Aqui foi proposital porque eu queria que isso acontecesse para mostrar para vocês. Né? Então, agora vamos trazer para talvez 30%. Vamos dar uma olhadinha. 30% ainda está grande porque a nossa folha agora ficou gigante. Então, 10%. Um pouquinho menos. 8%. Perfeito. Aí, voltou a ter um tamanho bonitinho na nossa pré-visualização. Legal, gente. Agora, opacidade funciona exatamente da mesma forma, né? Por mais que a gente tenha trabalhado aqui no Apple Pencil para ele não ter opacidade, isso daqui ele está levando em consideração que você tem a sua opacidade setada no máximo, né? É o quanto de tinta disponível ele vai aplicar. Então, se a gente trabalhar aqui na opacidade, você está literalmente falando: eu quero usar menos tinta no meu pincel. Então, aquela opacidade lá vai se manter, mas aqui você está falando numa outra ferramenta do Procreate que você não quer usar tanta tinta assim. Então, quando você tocar, deixa eu aumentar, porque agora a gente tem um pincel gigante. Quando você aumentar, ele começa a perder cor, né? Ele começa a ter uma transparência. Então, ele funciona meio que o contrário do tamanho nesse sentido. O tamanho, ele é o tamanho de acordo com as propriedades, e aqui também, só que aqui ele sobrepõe as configurações de opacidade do Apple Pencil e tudo mais. Então, vamos lá. Limpando a nossa camada. Entrando aqui no nosso pincel de novo, propriedades e opacidade máxima. Da mesma forma, só para a gente exemplificar, eu vou colocar a opacidade máxima em talvez 10% para vocês conseguirem enxergar alguma coisa. Ok? Então, aqui fora, a ferramenta está mostrando a opacidade 100%, certo? Só que quando eu toco, aí ó, não dá nem para enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais lá, só para a gente conseguir fazer o nosso exemplo. Eu vou colocar 25%. Ele está bem clarinho. Não sei se vocês conseguem enxergar. Acho que não. Deixa eu aumentar mais então, gente. Opacidade máxima. Aí, agora sim. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Estou com um delayzinho. Sim, agora vocês conseguem enxergar. Beleza, então, quando eu toco, mesmo a minha opacidade máxima aqui fora estando 100%, é 100% de 40% que eu permiti que o pincel tivesse. Né? Então, a nossa opacidade máxima deixada em máximo e sem mexer em nada aqui, toquei. Beleza, 100% opaco. Se eu mexer aqui, opacidade máxima para 50%. De novo, sem mexer nada aqui, toquei, ele tem a opacidade máxima em 50%. Então, nesse caso, para o nosso pincel, vou trabalhar a opacidade máxima como máximo, porque a gente quer que ele fique 100% opaco. E a opacidade mínima é a mesma coisa. A gente pode ter
ele em 0%, ele fica transparente, então a gente pode tocar, praticamente não ver, na verdade lá está com 1%, né? 1%, então ele vai ficar quase transparente. Se você bater várias vezes no mesmo lugar, ó, a gente começa a ver porque eu estou colocando 1% em cima de 1%, então se eu tocar 100 vezes aqui, ele vai colocar 100%. Um golinho d'água. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, gente, rapidinho. Para. Maravilha, acompanhando aqui, legal. Qual é o app? Já respondi. Qual é o seu iPad? É um iPad de entrada, 11 polegadas. Tem um vídeo sobre ele no meu perfil, onde eu entro em detalhes, mostro as configurações e tudo mais. A minha caneta, Leandro, é um Apple Pencil 2, da segunda geração. O app é o Procreate. Obrigado, Débora Elvas, por responder para o pessoal. É só para Apple? Sim, o Procreate é só para Apple. Tem uma versão falsa na App Store, na Google Play Store, então tomem cuidado. É uma versão que você abre, ela só joga publicidade o tempo todo na sua cara, então o Procreate infelizmente só existe para iPad. Cristiano Sauro, é só para iPad mesmo, obrigado, você já tinha respondido. Uma pena, obrigado Cristiano. Débora Elvas, se eu não me engano, ele tem vídeos falando sobre outros apps também. Eu estou fazendo uma série, eu já fiz um vídeo falando sobre aplicativos para você usar que funcionam para iPad e Android, e que é o HiPaint, mas eu vou fazer também sobre outros que o pessoal sugeriu várias outras versões, então já já vem outro. Cheguei atrasado, pô Marcelo, que pena, mas nós vamos ter outros, fica tranquilo. Dalila, estou aqui, que massa. Opa, tenho mesa digital e uso ela no notebook. Sabe de algum app gratuito para eu usar? Cara, infelizmente eu não sei. Talvez um perfil de tech consiga te ajudar melhor. Foi mal, eu realmente não. Pô, coisado, o gole d'água tá dando um ASMR, mano? Pô, desculpa, gente, não sabia. Eu tô de fone, não foi a intenção mandar um ASMR para vocês. É, Beleza, vamos nessa. Então, show. Deixa eu voltar o meu pincel. Eu até fiquei meio sem graça. É, vamos voltar o nosso pincel para a forma, né? O nosso pincel a gente quer aquela variação, então aumentando de novo a dispersão, só para lembrar que ela vai gerar uma variação no traçado, na orientação da sua forma. De novo também o aleatório, para fazer com que essa forma, cada vez, por mais que você faça o mesmo traçado, ela nunca vai ser igual. Então nós vamos ter um pincel super aleatório que. É isso aí, um pincel super aleatório. Fim da frase. Em caminho do traçado, agora sim eu vou aumentar o espaçamento para o máximo possível para que a gente não tenha perigo de ter uma folha do lado da outra só por quando você puxar. Mas ao mesmo tempo a gente criou um pincel que mesmo se você puxar, você pode aumentar um pouquinho o tamanho, puxar, opa, puxar aqui. Ah, ele está zerado, por isso que não estava aparecendo. Deixa eu limpar, trazer um verdezinho. Não, continuar com vermelho por conta do contraste. Você pode puxar com o tamanho, ele vai aplicar duas. Daí você pode mudar um pouquinho o tamanho, você pode puxar de novo se quiser. Ele traz em outras variações e isso te permite fazer uma variação legal para o seu pincel. Ou então você pode só usar ele como carimbo. Então, pum, nós temos um pincel de carimbo e cada hora que você carimbar, ele vai ter uma rotação. Ele, por algum motivo, gostou muito de para baixo, mas cada vez que a gente tocar, ele vai apontar para um lado. Beleza, gente? Esse foi o nosso primeiro pincel. Ensine em algum vídeo a fazer a transição entre cortes, para não ficar marcado. Super! Pode deixar, Kelly, vou fazer sim. O nosso primeiro pincel tá já pronto, que é o nosso pincel folha kkkk.
E agora, quem quiser continuar comigo, eu vou ficar mais um pouquinho para fazer um novo pincel, que é um pincel que vai olhar para a parte de granulado. Só para lembrar todo mundo o que, que isso quer dizer. A gente agora trabalhou basicamente na camada de forma, né, com o nosso pincel. A gente, óbvio, usou algumas configurações para ele rotacionar, tamanho, opacidade e tudo mais. E agora eu vou fazer um novo pincel que, ao invés de trabalhar na forma, eu vou trabalhar na camada de baixo, que é a camada de granulado. Tá? E isso dá um pincel para a gente que parece um efeito de padrão, sabe? É um pincel que usa textura para pintar. Então você vai pintar com textura, que dá para fazer muita coisa legal com isso. Beleza? Então, quem quiser ficar, está convidado a ficar. Eu posso fazer uma outra live em outro momento. Eu achei que um pincel só não fosse ser o suficiente. Foi, que massa. Obrigado por todo mundo que está aqui. E obrigado a todo mundo que quiser continuar aqui por mais um pouquinho. Legal, vamos criar um novo pincel, mas primeiro vamos fazer a nossa forma, tá? A nossa forma agora, eu vou pegar um pincel, deixa eu ver aqui nos meus recentes. Deixa eu pegar o manuscrito mesmo. Vou escolher a cor preta, mudar o nosso fundo para branco de novo. E deixa eu só confirmar se ele está sem estabilização. Não, ele está com muita estabilização. Eu quero sem porque eu quero fazer uma sujeirinha. Vou até pegar o lápis manuscrito mesmo. Legal, então agora, gente, eu vou preparar o meu granulado aqui, tá bom? Eu vou preparar o meu padrão. Então, eu vou fazer um coração. Preciso criar uma camada para desenhar. Então, eu vou fazer um coraçãozinho aqui. Vou fazer um asteriscozinho aqui. O quê? Uma estrelinha? Estrelinha aqui. Bolinha. Outro asteriscozinho aqui. Outro coraçãozinho aqui. Bolinha de novo. E um sorrisinho aqui. Legal. Essa daqui é a nossa forma. Show. Então, mesmo processo, gente. Como a gente quer que a nossa forma, né, a forma no caso, eu estou falando forma, mas a nossa textura, eu usar o termo correto, essa daqui vai ser a textura que a gente vai repetir cada vez que a gente fizer o traçado do nosso pincel, tá? Então, deixa eu voltar rapidinho aqui de novo no meu arquivo preparado, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Agora, lembra que a forma é a máscara, né, que recorta a cor que vai passar. Então, o fato dessa máscara ter o formato de cruz, ela vai imprimir o formato de cruz na tela. E o granulado é a textura. Então, é nessa camada aqui que a gente vai trabalhar agora. Então, da mesma forma que a forma, tudo que tiver em branco vai ser o que vai ter cor, e tudo que tiver em preto é o que não tem cor. E ele trabalha em tons de cinza, assim como máscara. Então, quanto mais branco, mais opaco, quanto mais preto, mais transparente, até que fique invisível, até que não apareça nada. Então, a gente pode usar isso a nossa vantagem aqui agora. Então, para começar, vamos fazer um 100% branco de fundo. Vim aqui em ações, copiar tela, ele vai copiar toda a nossa área de trabalho. Nos nossos pincéis, vamos vir aqui no nosso grupo Live, criar um novo pincel. E agora sim, tá vendo? A gente não vai na nossa forma. Mas, só para vocês enxergarem como a forma está, a forma ela está um círculo branco. Isso quer dizer que essa parte preta em volta vai cortar a cor, não vai passar nenhuma cor por ela, e o que está no branco vai passar. Então nós temos uma mancha que vai deixar passar tudo que está nessa cor. Então, quando a gente olha para o nosso pincel, ele está fazendo esse traçado redondinho, bonitinho. Tá bom? Quando a gente vem para granulado, a gente tem a opção de movimento e nós temos também a opção de texturizado. Hoje a gente não vai olhar para movimento. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma live falando sobre a configuração de movimento e tudo mais.
mas hoje eu vou olhar para a configuração de texturizado. Isso daqui vai nos dar um pincel de padrões, né? Um pincel que você consegue, como está falando, texturizado, ter textura. Da mesma forma, origem do granulado, toca aqui no quadradinho, tem um quadrado branco inteiro, importar, colar. Beleza, agora nós temos a nossa forma colada aqui, bonitinha. Ok. Quando a gente olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui já tem o formato de um coração. Mas ele está muito grande ainda. Porque esse cara, a gente trabalha com escala. O que isso significa? Imagina que ele pegou uma forma e aplicou essa forma inteira na sua tela. Então, o travei. Então, a escala, ó, se vocês olharem ali no desenho, ó, ela está mexendo no padrão. A máscara de cima, né, a máscara da forma, ela continua a mesma, mas a gente está mexendo no tamanho do padrão. Por quê? Olha só que legal. Lembra que a nossa forma, quando a gente passa ela, deixa eu pegar a nossa folha. Lembra que a nossa forma, quando a gente tira o espaçamento, tá? Quando a gente tira o espaçamento, ela vai se aproximando. E quando a gente aumenta o espaçamento, ela vai se espaçando. A forma não afeta a textura. Se nós viermos aqui no caminho do traçado e aumentarmos, ó, a nossa textura, repara, foca aqui no coraçãozinho, por exemplo. Ele continua. Ó, a nossa forma mexe, mas ele não mexe. Então, a textura ela é aplicada no seu canvas. Então, ele tem a quantidade de texturas referentes ao seu canvas, isso é aplicado, e quando você desenha, a sua forma atua como uma máscara em cima disso. Então, o espaçamento vai aplicar na nossa máscara, no caso, o que não importa muito para a gente aqui agora. Beleza, então ficou claro? É meio confuso. Isso é meio difícil de explicar quando a gente, né, pela primeira vez para o pessoal, mas vamos lá. Então, aqui, deixa eu trazer uma cor vermelha de novo, que é a cor que a gente já viu que está funcionando para a gente. E tamanho médio, quase 100% aqui, vamos pintar. Legal, a gente já tem uma textura, certo? Se eu vier aqui do lado de fora e pintar de novo, tá vendo que ó, ele não sobrepôs, ele encontrou bonitinho aqui. Isso porque nosso arquivo ele está no tamanho, né? Foi o arquivo que nós fizemos. Então, quando a gente escalonou ele, tudo ficou certinho, ele coube a mesma quantidade de padrões dentro desse arquivo. Então, você pode fazer o quanto você quiser, que ele só vai. É como se você só tivesse raspando uma raspadinha do Silvio Santos para ganhar um prêmio depois. E é isso aí, o seu formato vai estar aqui. Desculpa pela piadinha ruim. Só que, gente, agora é quando a gente está aproveitando, né? O que a gente falou aqui da máscara. Tudo que está em preto não pinta, tudo que está em branco pinta. Então, como o nosso padrão, o fundo dele, aqui no granulado, o fundo está em branco, os desenhos estão em preto. Isso quer dizer que o fundo vai pegar 100% da cor e os desenhos não vão pegar cor nenhuma. Então a gente está fazendo ali vazado na cor. 2 dedos na tela, tocou, ele inverte. Agora o que vai pintar é o nosso padrão e o fundo não vai pintar. Então, ok. Tá vendo aqui ele já inverteu. Vamos criar uma nova camada e pintei de novo. Agora ele vai pintar só o nosso desenho, só o nosso padrão. Show! Se a gente quiser fazer pincéis para pintura estilizada, por exemplo, vamos fazer um exemplo de
Queremos aquela pintura de quadrinho, sabe? Que sempre na sombra ele coloca aquelas bolinhas. Só que também nós temos, para quadrinhos mais antigos, aquela mesma textura que tem um pouquinho de cinza além das bolinhas, para realmente trazer muita veracidade à sombra. A gente pode fazer o mesmo efeito aqui usando um pouco desse entendimento dos nossos pincéis. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Eu vou fazer umas bolinhas só para. Nossa, estou fazendo do jeito mais difícil, mas está tudo bem. É sempre bom ver outras pessoas trabalhando que talvez alguém nunca tivesse feito dessa forma, né? Então, tá tudo bem. Beleza, mais um Kobe. Legal, show. Então, gente, ó, coloquei aqui no. Cabe, na verdade, mais uma camada aqui. Mais uma linha. Copiei, dupliquei, puxei pro lado, coube. Tá, não vai ficar perfeito, mas legal. Agora nós temos o nosso fundo tá branco e a nossa camada tá preta, né? A nossa textura tá preta. Isso quer dizer que se eu fosse usar dessa forma agora, o nosso fundo todo ficaria colorido e as bolinhas ficariam sem cor. Então, o que eu quero fazer com vocês é aplicar uma cor de fundo. Então, lembrando que as máscaras, elas são em tons de cinza e não só preto e branco. Então, aqui no branco, 100% da minha cor está sendo usada. Eu vou descendo, ele vai diminuindo até chegar no preto e nada da minha cor vai ser utilizado. Então, eu vou colocar um cinza clarinho só para que a gente tenha um pouco do pigmento sendo aplicado nesse fundo e nada do pigmento sendo aplicado no nosso, nas nossas bolinhas. Só que eu quero sim que seja aplicado nas bolinhas, então eu vou inverter a minha camada. Então agora sim, eu tenho 100% do pigmento sendo aplicado nas bolinhas e um pouquinho só do pigmento sendo aplicado no fundo. Então, ações, copiar tela, eu vou criar um novo pincel para a gente, vou vir aqui em granulado, de novo, texturizado, toco em origem do granulado, importar, colar. Legal, agora a gente já tem, eu não preciso inverter, porque já está certinho do jeito que eu quero. Ok? Está muito grande, eu vou diminuir a escala da nossa textura. Só que eu vou conferir lá fora se a escala que eu estou enxergando aqui é a mesma escala que está funcionando lá para mim. Senão, eu vou ter que mexer em propriedades. Opa, esqueci de criar uma camada. Legal, já está funcionando mais ou menos como a gente quer. Só que ficou muito escuro. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou ativar novamente e agora a minha cor aqui de fundo eu vou deixar ela mais escura, porque eu quero que ela assim aplique um pouco da cor, só que menos, né? Porque ficou muito. Então, vai. Oh, legal. Então, vamos de novo, copiar tela. Eu posso voltar no meu mesmo pincel, vou lá em granulado, origem do granulado e colo por cima. Ele vai manter todas as outras configurações, a gente só está mudando a textura agora. Então, ok, ok. O que eu já desenhei, óbvio, não vai apagar, né? Tá aqui desenhado, mas vamos desenhar de novo. Deixa eu colocar uma camada mais clara aqui, só para ter bastante contraste para vocês. Legal, agora eu vou desenhar em cima dela com preto.
Legal, agora sim. Agora nós temos um cinzinha com. E legal, né? Uma coisa que eu não tinha pensado em comentar com vocês. Como a gente está usando o cinza agora, agora a sobreposição vocês conseguem enxergar mesmo usando o granulado. Porque agora nós temos cinza sobre cinza, né? Nós temos dois traçados acontecendo, nós temos cinza sobre cinza. Aqui sim a gente consegue enxergar essa diferença acontecendo, porque, querendo ou não, ele está colocando uma forma em cima da outra mesmo que a posição das bolinhas seja a mesma. Né? No caso, como a gente está trabalhando com opacidade, ele está sobrepondo ainda. E mudando a cor de fundo, só para a gente ter uma percepção melhor do que está acontecendo aqui, se a cor de fundo for rosa, a gente, né, ele está trabalhando com transparência num pigmento preto, porque é o pigmento que a gente usou na hora de desenhar. Deixa eu usar um pigmento roxo, por exemplo. Não sei se vai. Não, vamos usar a harmonia aqui para facilitar. Usando o vermelho, vou pegar esse verde. Beleza? Então agora nós temos o verde 100% nas bolinhas e o verde numa opacidade relacionada àquele cinza que a gente usou. É isso aí. Então, agora nós temos o nosso pincel de folha, que tem uma variação. Nós temos o nosso pincel sem título ainda, para esse a gente não precisa dar um título. Depois eu penso em algum, na real, só porque a gente está estendendo um pouquinho do horário da live que a gente tinha planejado, e eu não quero ficar segurando vocês aqui. E nós temos o nosso pincel que simula um pouquinho do halftone, que dá para a gente ter várias variações para ter ele mexendo de acordo com a pressão e tudo mais. Mas isso a gente olha em outra live. Beleza? Gente, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Se alguém tiver perguntas, por gentileza, mande, que eu vou ler as perguntas, responder o máximo que eu conseguir e depois eu finalizo a live, que eu curti muito fazer. Me contem aí se vocês curtiram. Ouvir o feedback de vocês vai ser muito massa. Pulem lá para o meu perfil, tem bastante vídeo, tem muita dica de Procreate por lá e eu vou fazer cada vez mais, então me acompanhem, que vai ser uma jornada legal. Deixa eu ver aqui, tem bastante. Oh, valeu, Débora. Obrigadinho pelas rosas, que demais. Fala, Caio, beleza? Deixa eu ver, ensino um vídeo, transição, beleza, foi aqui que eu parei. Lerink, Lewerink, perdão se eu não estou pronunciando direito. Quando eu crio um pincel, fica muito transparente, como se a opacidade estivesse baixa. Lewink, para a gente mexer com a opacidade, eu mostrei mais cedo, vem aqui ó, no seu pincel, vem em Apple Pencil, e você pode diminuir, ele normalmente vai estar aqui, você pode diminuir toda a opacidade na área de pressão e diminuir toda a opacidade na área de inclinação da caneta. Ou então você pode vir em renderização, caso você esteja usando o dedo, e você pode usar mesclagem intensa, que ele vai, a forma como ele interage, quer ver? Deixa eu trazer cores. A forma como ele interage com seus pincéis, com as suas formas, nesse caso não vai mudar por conta do Apple Pencil. Deixa eu voltar aqui. Beleza, agora nós temos opacidade. A forma vidro leve. Todas as opções de vidro, na verdade, ele traz certa transparência para o seu pincel. Mesclagem intensa e uniforme, ele já traz mais cor. Então, essa é uma forma de você conferir o seu pincel. E também, aqui em forma, você tem a contagem da forma. Você pode, para cada vez que você toca o pincel, você pode aumentar a contagem. Só que, se você estiver mexendo com aleatório e dispersão, repara que um toque só na tela, ele adicionou 10 cópias, então ele fez um giro. Isso é bom para você fazer estrelas, esse tipo de coisa que você precisa de uma rotação e tudo mais. Mas no nosso caso aqui, o melhor para a gente foi não mexer com rotação, na renderização deixar o vidro uniforme mesmo, que tanto faz, mas trabalhar a propriedade do Apple Pencil de opacidade e tirar. Isso vai te trazer uma opacidade
ele vai ser opaco 100%. Beleza. Como posso melhorar isso? Sabe dizer? Ele acabou de explicar. Faço isso, desenho. Como faço para fazer um desenho de uma rosa? Wagner, eu na real, a ideia aqui era explicar pincel, então a gente pode tentar fazer desenhos e tudo mais, vídeos sobre isso ou lives sobre isso. Eu tento não ensinar desenho porque eu ainda estou evoluindo como desenhista e artista, então eu me sinto bem confortável em falar sobre o aplicativo porque eu já domino ele há um tempinho, mas como desenhar coisas eu ainda não me sinto tão confortável assim, porque tem artistas muito melhores por aí, né? Então deixar a galera que é fodona falar sobre que eles são fodões. Talvez ele explique novamente. Valeu, coisado. Cai com o seu iPad. Tem um vídeo sobre isso, Darley. É um iPad de 11 polegadas de entrada. Tem um vídeo que eu entro em detalhes sobre ele e mostro tudo. Função. Opa, pulou aqui. Essa função de pinça é muito boa, agiliza a arte. Sim, a função de pinça, gente, que foi falado no comentário, quando você está com o seu arquivo com um zoom, se você der uma pinçada rápida, ele volta na posição e o zoom no fit. Não é zoom 100%, é o zoom que cabe na sua tela. Posso usar isso para fazer pincel halftone, então? Pode sim, Cristiano. Essa é a ideia desse pincel halftone. Você tem também o efeito de halftone aqui, meio tom. Você tem esse efeito, mas sim você pode usar o pincel para fazer isso também. Pode fazer, sempre estarei acompanhando. Valeu demais. Valeu, achei a live uma boa live. Primeira vez assistindo. Obrigado demais. Débora, adorei, parabéns. Obrigado, gente. Como posso fazer para criar um pincel que não fique com os pixels aparecendo, mesmo com DPI alta? Juju, na real, primeiro, obrigado pela pergunta, mas na real, os pixels eles vão sempre aparecer de acordo com a densidade do arquivo que você está trabalhando. Quando a gente faz um pincel que está preparado para ter bastante DPI e você usa num arquivo, por exemplo, esses nossos pincéis, se a gente vier aqui em galeria e criar um arquivo, vamos criar um arquivo bem pequenininho, de 300 por 300. E vamos deixar 300 DPI, não tem grilo. O que acontece, esse cara, ele é tão pequenininho que mesmo a gente usando o nosso pincel de folha, ele vai ficar pixelizado, porque ele precisou pegar um arquivo que é gigante no fim e diminuir. Não, na verdade é o contrário. Ele precisou pegar um arquivo que é muito pequenininho e deixar para gente no fit screen, né? Ele precisou trazer esse arquivo para o tamanho da tela do iPad. Então, a impressão que a gente tem é que ele está pixelizado simplesmente porque o tamanho real desse arquivo é esse tamanho aqui, ó. Então, quando a gente olha aqui, ele não está pixelizado. Porque, na verdade, vocês nem estão enxergando. Porque esse aqui é o tamanho real do arquivo. Ele parece que está pixelizado porque, no fim, você esticou ele aqui para o tamanho da sua tela para trabalhar. Entendeu? Então, a chance de ser, no fim, o tamanho do seu arquivo é maior. Tá? Então, se não for, aí sim a gente pode tentar. Me manda uma mensagem depois, se você testar e tudo mais, que a gente pode tentar fazer ou vídeo sobre isso, ou explorar isso um pouquinho mais na próxima live. Beleza? Deixa eu ver se tem mais. Não tem? Gente, obrigado demais pela participação. Foi muito massa. Essa foi a primeira live que eu fiz explicando coisas para vocês. Então, depois me mandem mensagens ou comentem nos vídeos o que vocês acharam, o que vocês querem ver. Tem um campinho de pergunta lá no meu perfil. Podem mandar pergunta à vontade. Isso, inclusive, vai ajudar a ter ideias para trazer para a live. E não sei, se vocês quiserem, eu posso fazer mais lives sobre animação no Procreate, lives sobre tudo que vocês quiserem, me contem lá. Então, obrigado demais, valeu. Eu vou terminar a live agora e,
pô, tô bem feliz de ter falado com vocês por tanto tempo. Até mais, gente. Forte abraço.